Olá, alunos e alunas do canal. Voltamos para dar continuidade com a nossa aula de Android com PHP. Na última aula, nós terminamos de implementar o nosso código em PHP para poder realizar o login e o registro do usuário. Agora nós vamos partir para o processo de desenvolver a nossa aplicação mobile. Só que nesta aula eu simplesmente vou realizar a instalação do Android Studio, que eu considero aqui a forma correta de ser instalada dentro do seu computador para que nós possamos evitar aí qualquer tipo de problema. Então eu vou dar algumas dicas de algumas configurações que você deve fazer para facilitar aí a sua utilização da ferramenta. Então vocês vão acessar aqui o site developer.android.com/studio. Eu já estou aqui com o instalador aberto, então é bem simples. Basta aqui vamos clicar em próximo, deixar aqui essa opção aqui marcada. Aqui eu vou escolher o local onde eu quero baixar o Android Studio, que neste caso aqui eu vou instalar na minha partição D, pois é onde que eu tenho uma quantidade de espaço maior. Se vocês quiserem, vocês podem instalar no diretório padrão da ferramenta, mas eu aconselho, a minha preferência é deixar no seguinte formato, independente se seja na partição C, D ou qualquer outra partição que você esteja instalando no Android Studio, coloque aqui um caminho mais curto para a ferramenta, para a IDE. Então eu estou utilizando esse padrão aqui, a raiz aqui da partição D, Android/Android Studio, pois eu vou estar colocando dentro dessa pasta o SDK e outros arquivos de configuração. Então vamos clicar em próximo, aqui padrão, instalar, e vamos aguardar aí a inicialização da ferramenta. Então um outro detalhe importante também que eu vou fazer é fazer com que a nossa aplicação, após a instalação da ferramenta, a gente configure, a gente faça com que ela seja instalada, o ambiente, a máquina virtual, no próprio diretório de instalação, pois dessa maneira também a gente vai conseguir aí otimizar o nosso espaço, caso você tenha algum problema de espaço, igual eu tenho aqui nas minhas partições. Então vamos clicar aqui em próximo, vamos marcar aqui para inicializar o Android Studio. E um outro detalhe importante também, antes da gente continuar aqui, é importante que você desative o Hyper-V do seu computador. O Hyper-V também é uma máquina virtual, é uma ferramenta do Windows para gerenciar máquinas virtuais. Então, só que esse recurso não é compatível com o emulador do Android. Então, você vai acessar essa opção para poder desativar recursos do Windows e vai desativar aqui o Hyper-V. Então, qualquer coisinha que tiver marcada aqui, desativa ela, aplica as configurações, aguarda o computador a ser reiniciado para realizar a instalação. Tá? Então, faço isso no início da instalação, antes de continuar aqui com a configuração. Esse processo também pode ser feito depois, mesmo que seja instalado com o Hyper-V ativado, você consegue depois instalar os recursos adicionais. Então, vamos continuar aqui, eu não quero importar nada, pois eu não tenho nenhuma outra instalação do Android Studio aqui na minha máquina. Vamos aguardar aqui ele iniciar para que nós possamos aplicar as configurações. Aqui eu vou clicar em próximo, vou clicar em Custom para aplicar as minhas configurações que eu quero. Aqui eu vou utilizar o Drácula, que é um ambiente com um tema mais escuro aí, que é um ambiente que não cansa tanto a vista, tá? Mas se você deixar aqui no Light também não tem nenhum problema. Aqui eu vou marcar essa opção também para deixar já o nosso Android Virtual Device já configurado, pré-configurado, para que nós possamos aí testar as nossas aplicações. E um outro detalhe importante também, eu não vou deixar instalado aqui no C2.1, eu vou colocar no mesmo diretório aonde foi instalado o Android Studio, que é na minha partição D, que é nessa partição aqui, tá?
Só que aqui eu tenho que colocar, então deixa eu voltar aqui, deixa eu criar aqui uma pasta chamada SDK. Então vai ser nesse local aqui que eu vou instalar o SDK do meu ambiente. Vamos clicar em OK. Aqui, ó, D2 barra Android barra SDK. E vamos clicar em próximo. Aqui está pedindo para realizar a configuração da área que será utilizada pelo seu emulador. Então, vocês podem utilizar aqui as configurações recomendadas. Então, essa configuração aqui, ele vai ajudar o seu emulador a executar de uma maneira mais rápida, desde que você tenha aqui um processador da arquitetura Intel. Se você tiver um processador ARM, essa opção não vai funcionar. Então, vamos clicar aqui em próximo. Aqui as configurações do que ele vai baixar. E vamos finalizar. E agora é só aguardar o download das configurações adicionais. Então aqui ele vai, dependendo da sua velocidade de conexão, ele pode demorar aí bastante, tá? No meu caso aqui eu vou dar uma pausa, para a gente não ficar aqui também com uma aula muito extensa. Então assim que terminar o download do SDK, eu volto para que nós possamos continuar as demais configurações. Bem, pessoal, a instalação terminou aqui. No meu caso aqui, não houve nenhum problema ao longo da instalação. Se por acaso der algum problema durante a instalação, provavelmente vai acontecer durante a configuração aqui do recurso Emulator Accelerator, que seria essa opção aqui, que é o HAXM Installer. Deve ficar aí, em algum de vocês provavelmente não foi instalado da maneira correta, vai ficar marcado aí de vermelho, que é justamente por conta do IPv. Se por acaso der algum problema, desinstala lá, aplica as configurações, que quando você for inicializar o Android Studio e configurar o emulador, ele vai ter lá a opção, que é a mesma que é apresentada durante a instalação, para configurar aí o seu emulador e esse recurso aqui do Intel. Então, vamos lá, vamos finalizar aqui. Então, o nosso Android Studio já está instalado e configurado. Agora, um segundo detalhe também, verifiquem se na partição de vocês, no caso aqui, no meu caso que eu instalei na partição D, se contém essa mesma estrutura. No meu caso aqui, igual por exemplo, esse aqui é o SDK, esse ponto Android aqui é onde que está sendo instalado, configurado todos os emuladores do Android Studio. Nesse caso aqui já tem aqui uma pastinha com 801 megas. Aqui, se eu clicar aqui no Android Studio e vir aqui no AVD Manager, vocês irão ver aqui que já tem um emulador já configurado. Se eu clicar aqui, ele vai ser executado. Então é o seguinte, esse emulador, no meu caso aqui, ele foi criado nesta pasta aqui, ó, tá? Ou seja, toda a configuração dele está aqui nessa configuração. Então o que vai acontecer? No meu computador, ele foi criado nessa pasta, pois eu já tinha outras configurações do Android Studio na minha máquina, que eu removi e permaneceu aqui no meu computador. Então por isso que essa pastinha foi criada aqui. Se você quiser criar essa pasta .android por conta, por exemplo, de recurso de HD, que é muito pouco, por exemplo, que é o meu caso aqui, que é a minha partição, ó, C2 já está aqui no, vamos dizer assim, no limite, está vermelho. O que eu tenho que fazer? Configurar, fazer com que o emulador seja criado em outra partição. Esse processo é bem simples. O que eu tenho que fazer para você criar o seu emulador em outra partição? Nesse caso aqui, ó, você pode fazer da seguinte maneira: você vai acessar aqui as variáveis do ambiente, aqui, vamos vir aqui, ó, variáveis do ambiente, e vamos criar aqui a seguinte variável: Android, aqui, SDK
home. E qual que vai ser o valor dessa variável? O valor dessa variável vai ser o diretório onde você quer colocar a configuração do usuário relacionado ao emulador, que nesse caso aqui eu vou deixar nesse mesmo diretório, que vai ser aqui, ó. Ok. Então aqui, vamos ver aqui, cadê a variável? Android SDK Home, ela foi criada nessa pasta. Se por acaso eu trocar a minha pasta, o meu emulador ele vai ser criado em outra partição. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vamos criar aqui na minha partição E. Eu já até tenho aqui, ó, um Android SDK que foi baixado. Eu vou colocar aqui nessa pasta aqui mesmo, aqui, ó. Tá? Vamos vir aqui, variáveis do ambiente, vamos editar só para vocês verem aqui como que é a criação do emulador e como que essa pasta vai aumentar de tamanho. Vamos clicar em OK, fechar aqui as variáveis do ambiente, vou fechar esse emulador aqui. Importante também que você feche aqui o Android Studio e vamos abrir novamente aqui, ó, Android Studio. Aqui, ó. Quando a gente criar o emulador, vocês vão ver que vai ser criado aqui, ó, aquela pasta .android neste diretório, que vai ser aí o novo local para a configuração do emulador do usuário que a gente vai estar aí testando os emuladores, tá? Só que no meu caso eu vou permanecer lá no D2 pontos. Então vejam só que já está criando aqui a pastinha de configuração. Se eu vim aqui agora, ó, no AVD Manager, essa pastinha aqui vai estar vazia, ó. Tá vendo? Zero. Se eu vim aqui, ó, no AVD Manager, vejam só que não tem nenhuma máquina virtual criada, pois a gente trocou o diretório de criação das máquinas virtuais. Então, se eu criar aqui uma máquina virtual qualquer, vou clicar aqui em próximo, vamos pegar aqui essa daqui que já foi efetuado o download, marcar aqui finish, finalizar e executar. Então, vejam só que ela vai executar normalmente e essa pasta aqui provavelmente já aumentou de tamanho. Veja só que foi criado aqui a 1,34 GB de tamanho. Então, se você tiver problema de espaço aí, então basta você fazer essas alterações que você vai ganhar aí um espaço adicional extra no seu computador. Eu vou voltar aqui com as minhas variáveis do ambiente para a partição D. Não vou colocar nessa mesma partição aqui, variáveis do ambiente. Voltar aqui, alterar ela para D. Depois eu vou apagar esse diretório aqui. Clicar em OK, OK, fechar aqui, fechar esse emulador, fechar aqui, pronto, e fechar o Android Studio. Vou voltar aqui para o D2 pontos, vejam só que ele tá aqui, ó, com .android com 801 megabytes. Se eu abrir o Android Studio novamente, para que nós possamos realizar aqui os testes, a gente vai conseguir aqui, ó, visualizar a máquina virtual que está nesse diretório. Se eu criar uma máquina virtual novamente aqui, ó, vou pegar aqui, próximo e finalizar. Então veja só que já foi criada aqui uma segunda máquina virtual. Se eu executar ela, vai executar aqui normalmente. E o tamanho dessa partição aqui aumentou de tamanho, tá? Então vejam só que aqui, à medida que você vai criando partição, esse diretório aqui vai ficando muito grande. Então, para quem tem problemas de tamanho, então é o ideal realizar essa mudança de configuração. Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês, questões relacionadas aqui à configuração do Android Studio, configuração de pasta, de diretório, variáveis de ambiente. Então, nessa aula eu não vou colocar nenhuma codificação, não vou criar nenhum projeto por enquanto. Na próxima aula a gente já cria o nosso projeto, já deixamos aí configurado para que nós possamos aí implementar a nossa aplicação para consumir o recurso do PHP.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, curta o canal, compartilhe o vídeo aí e não esqueça aí de ativar o sininho para poder receber as notificações. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Aquele grande abraço e até a próxima aula.